Olá, colega da área de SST, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para falar de um assunto bastante importante, que continua sendo ainda os riscos psicossociais, mas hoje eu vou abordar o que gera nexo entre o trabalho e a doença mental. Exatamente essa questão é muito importante, já que a gente tem vários atores sociais que tratam a doença mental, o risco psicossocial, como exclusivamente oriundo do trabalho. Isso não é verdade. Então, esse estabelecimento de nexo é a palavra-chave para eu tentar desvincular essa doença, esse risco, da minha atividade de trabalho, tá certo? Então, pessoal, muito cuidado, tá? Porque alguns peritos, a gente sabe muito bem que em algumas cidades como São Paulo, por exemplo, as perícias médicas, muitas delas não são realizadas por peritos particulares, e sim por institutos, como por exemplo o IMESC, e esses peritos, normalmente, eles não têm tempo de ir até a empresa para realizar inspeção local de trabalho, e eles acabam caracterizando o nexo sem qualquer inspeção ali do local. Então, isso é muito comum, então esteja pronto para essa situação. Não há, pessoal, como estabelecer um nexo causal se você realmente não realizou a inspeção local do trabalho. Como é que eu vou dizer se aquele local foi responsável ou não? Aí nós estamos tratando a perícia como bola de cristal, o que não é o caso. Bom, então, como eu estou querendo dizer para vocês, nem todo problema mental tem origem no trabalho, isso a gente sabe, Nem todo trabalho mental gera doença. Nem toda atividade é adoecedora. O nexo depende de evidências que eu vou buscar. O nexo é construído tecnicamente, não é achismo, não é bola de cristal, não. E o que é nexo? Então, nexo ou nexo de causa, ou nexo causal, ele é uma relação entre causa e efeito. Então eu tenho o trabalho e o adoecimento, eu tenho que descobrir uma relação existente entre eles. E isso pode ser uma causa direta, pode ser uma concausa, que é uma causa que já existe e que acaba sendo agravada, e o próprio agravamento também. Então, quer dizer, se eu contrato uma pessoa com algum problema psicossocial e eu agravo esse problema, aí existe relação entre causa e efeito nesse trabalho e adoecimento. Mas eu preciso realmente levantar isso aí de uma forma técnica para ver se isso é verdade. Nexo causal não é opinião, é demonstração técnica. Então, como eu já disse para vocês, não adianta vir com bola de cristal. O nexo não pode ser presumido, o nexo precisa ser demonstrado, deve haver evidências, deve haver coerência temporal, deve haver coerência técnica, deve haver coerência organizacional, no caso dos riscos psicossociais. E não existe nexo por simpatia, existe nexo por evidência. Não adianta eu querer, como perito muitas vezes, falar: ai, coitadinho do trabalhador, ele é tão humilde, deixa eu dar um nexo aqui para ver se ele consegue uma indenização, qualquer coisa. Isso não é trabalho do perito, isso é trabalho do juiz. A função do juiz, essa função social, é do juiz, não é do perito. O perito tem que ser técnico e acabou. Critérios técnicos para estabelecimento do nexo. Então tem o nexo temporal. Eu levo o tempo em consideração, a gente vai falar disso adiante. O nexo técnico, o nexo epidemiológico, que é o NETEP, o nexo por exclusão, simplesmente. Eu vou ver se eu não consigo caracterizar esse nexo técnico, eu vou por exclusão, eu tiro todos os outros, sobrar aquele e aquele. A concausa, algo que já existe e que vai fazer parte de uma nova situação. O agravamento, por exemplo, eu preciso ver se eu já não trouxe aquela pessoa com uma patologia, com uma doença. A exposição ao risco, tá certo? Isso funciona muito bem, exposição ao risco, no caso dos riscos químicos, físicos, biológicos, em que eu vejo lá, tem ruído. Bom, então tem uma grande probabilidade de haver nexo entre o trabalho e a perda auditiva. E a organização do trabalho, que é no caso dos psicossociais, por exemplo. Então vejam, eu tenho assim inúmeros critérios que eu posso me utilizar para estabelecer esse nexo, e qualquer um deles é plenamente válido. O importante é, existe um método, eu estou usando um critério técnico? Esse aqui é o porém da questão. Principais doenças relacionadas ao trabalho. Bom, então a gente sabe que quando eu falo de risco psicossocial, eu tenho lá transtorno de ansiedade, depressão, síndrome de Burnout, transtornos de adaptação, transtorno do sono, uso de álcool, droga. Então, tudo isso aí, na maioria das vezes, ele
pode ter relação com o trabalho, mas isso não é automático, eu preciso realmente estabelecer um nexo. Normalmente, assim, a gente tem dúvidas dependendo da atividade, né? Ele pode ser relacionado ao trabalho. E o erro mais comum que a gente vê é confundir problema pessoal com problema ocupacional. As pessoas têm problemas familiares, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas de personalidade, histórico psiquiátrico anterior. Por isso, que não é possível que automaticamente eu atribua isso como uma causa ocupacional. Todo mundo na vida tem problema. Nós já nascemos com um problema. A gente já nasce com um pequeno problema, fazer o registro do cartório. E depois de morto também eu deixo um problema para os outros, que é tirar atestado de óbito e fazer meu enterro. Então, quer dizer, a vida é problema e tem gente que não consegue se dar bem com isso. Os problemas na visão mais salutar, mais saudável, é sim desafio para você tentar ultrapassar mais um, é como se fosse um limite, é como se fosse um desafio, Mas tem pessoas que não conseguem trabalhar bem com problemas, Para ele o problema é algo que desgasta, é algo que consome o cidadão. Até problema financeiro é um desafio para você tentar ultrapassá-lo. Não pense que na minha vida também é diferente, não. Eu tenho os mesmos problemas que você também. Só que os meus problemas são multiplicados por 150, porque eu tenho 150 empregados. Então imagina, se eu não dou certo, são 150 famílias que vão atrás de mim. Então eu tenho que fazer a coisa dar certo, realmente. Esse é um problema que eu tenho, mas eu encaro como um desafio do dia a dia e que eu tenho que vencer. Então comece a tratar os seus problemas como desafios, como metas que você tem que alcançar lá e você vai ser muito mais saudável, em termos mentais. O que o perito procura, Então, o perito vai buscar provas naquele meio ali, ele vai ver como que funciona a organização do trabalho. Para isso, ele vai ver o quê? Ergonomia, vai ver a AIT, se falou alguma coisa. O problema é que as AITs hoje são rasas, elas não falam nada de organização do trabalho. E aí, como é que faz, Você deixa para o perito decidir o que vai ter e o que não vai ter. Forma de gestão, como é que é a gestão da empresa? As metas são reais ou irreais. Não adianta atribuir, não adianta estipular uma meta fora de padrão. Não vai ser alcançada nunca, vai ser um desgaste todo mês para aquela equipe. Jornada de trabalho, também a mesma coisa. A gente precisa aí ter um descanso, a gente precisa ter uma pausa, a gente precisa assistir uma televisão, ver um filme, a gente precisa ir na casa dos parentes, a gente precisa fazer um churrasco, mas também precisa trabalhar, óbvio, não tem problema nenhum. Os conflitos que acontecem, conflitos conflitos não só com o colega de trabalho, com o chefe, conflitos com a mãe, com o pai, com o irmão, com o filho. Quer ver residência que tem conflito? É uma residência de adolescentes, por exemplo. É o tempo todo, o adolescente quer sair, não quer voltar cedo, quer ir para balada. Esses conflitos fazem parte do viver. Se você não quer conflitos, deixe de viver. O assédio, O assédio que ocorre em todos os sentidos. O assédio não é só no trabalho. O assédio ocorre na família, o assédio ocorre no trem, no ônibus, no metrô, no avião, em tudo quanto é lugar. A pressão por resultados também é outra questão. O isolamento, tem gente que não tolera ficar isolado. As pessoas não são iguais, pessoal. Eu, por exemplo, se eu ficar isolado, se me botar lá numa cela lá individualmente, me deixa eu lá com o meu computador, com o meu livro, eu vou ficar uma semana lá quietinho, sem problema nenhum. Eu não tenho esse problema de isolamento, eu não tenho claustrofobia. Mas tem muita gente que não pode ficar isolado, ele tem que ter contato pessoal, isso, aquilo, aquilo outro. Então, assim, o isolamento por si só, ele já é uma visão. É por isso que, quando um preso se comporta mal, eles põem o cara na solitária, porque esse isolamento faz mal para o ser humano. Ele não gosta, ele não tolera. E a falta de autonomia também. Já viu coisa pior do que alguém chega para você e fala, olha, pega esse frasquinho de álcool aqui e enche para mim. Mas você fala, por quê? Eu falo, não interessa, faz e acabou. Acabou. Eu quero autonomia, eu quero saber por que eu tenho que encher esse vidro de álcool. Se você me falar que eu tenho que encher esse vidro de álcool porque uma pessoa depende dele para fazer a limpeza, poxa, eu vou ter o ideal, vou saber que esse vidro de álcool que eu estou enchendo, ele tem uma finalidade que é para fazer a limpeza lá de um recinto, de um local e tudo mais. Então, essa falta de autonomia faz muito mal para mim. Eu quero poder decidir, eu quero poder participar, eu quero poder dar opinião.
Então, basicamente, são essas coisas que o perito procura quando ele vai fazer o seu trabalho. Organização do trabalho. O maior fator de adoecimento mental não é o trabalho. Sim, não é o trabalho. É a forma de como o trabalho é organizado. A organização do trabalho é que traz os malefícios. Por exemplo, falta de procedimento, o cara nunca sabe o que fazer, ele sempre tem que procurar, as pessoas são um pouco preocupadas em dar a resposta. O retrabalho, isso gera retrabalho constante, as empresas perdem muito com retrabalho. Desorganização. Cadê a chave de fenda que estava aqui? Cadê a caneta? Poxa, eu estava com a minha caneta aqui, quem catou minha caneta aqui? Já é terrível. Cadê o livro aqui que eu estava anotando? Cadê a senha do computador aqui? Precisa abrir o computador aqui em casa. Então, desorganização total na área. Mudança constante de ordens. Chega um chefe e diz uma coisa. Chega outro diz uma coisa. Chega outro diz outra coisa. Quer dizer, o cara não se entende. É preciso que haja um mínimo de constância ali e falta de planejamento, que é o fundamental. O planejamento, assim, pessoal, é uma forma de dar tranquilidade às pessoas. Todo mundo quer que as coisas fluam dentro de um contexto ali, dentro de um planejado ali. À medida que sai fora, acabou. Por que o desemprego é tão ruim? Porque ele quebra o meu planejamento. Eu já não vou ter o meu dinheiro para pagar minhas contas, vou ter que me virar nos 30, fazer alguma coisa diferente. É ruim isso. As pessoas gostam de rotina. Rotina, gente. Não só nós, os animais também, Olha só, todo ser vivo, ele gosta de uma rotina, ele tem que ter uma rotina ali. Metas e cobranças podem gerar nexo quando houver metas impossíveis, cobrança pública na frente de todo mundo. Olha lá, você, você não fechou só, não bate sua meta faz 4 meses. Tá ruim, João? Como é que faz? Exposição ao ridículo. Vamos lá, vamos tocar a corneta porque ele não bateu a meta. Ou vamos fazer ele estourar a bexiga na barriga, Ranking de desemprego, ameaça de demissão, pressão constante. Então, aquela coisa, olha, quem não bater a meta, eu vou começar a guardar no meu caderninho aqui, 3 vezes que você não bateu a meta, rua. Ou então é o seguinte, tá vencendo o seu período de experiência. Se você não bateu meta, tchau. É uma forma de pressionar. Até logo eu passar bem. Jornada de trabalho, fatores importantes que eu tenho. Hora extra excessiva, o cara faz muita hora extra. Num dado ponto, tem gente que gosta, que precisa de hora extra. Mas isso não pode ser excessivo a ponto de atrapalhar a vida dele. Eu falo isso porque assim, eu tive uma funcionária que queria comprar um carro e tal. Ela fez muita hora extra até comprar o carro. Ela comprou o carro de objetivo, ela parou e acabou. Porque ela queria comprar o carro. Então a hora extra não é de todo mal. A pessoa tem um objetivo, ela quer alcançar aquilo lá. Então ela faz até alcançar aquilo. O problema é que quando as horas extras viram um hábito, um complemento de salário que, aí é problema. A falta de descanso, por exemplo, a pessoa sai na sexta-feira, em vez de ir para casa, ela já entra na balada, vai sair domingo à noite, quando sai. Trabalha em turnos, nem todo mundo trabalha bem à noite, nem todo mundo faz aquele turno rodiziante ali, nem todo mundo consegue. Nem todo mundo consegue trabalhar à noite, é horrível trabalhar à noite. Imagina, a sua mulher trabalha à noite, você trabalha de dia, vocês não se encontram. É preciso que os dois trabalhem à noite. O sobreaviso, você está lá só esperando. Aconteceu algo, você me avisa. O que aconteceu aí? Acabou a farinha aqui, não tem como fazer pão amanhã. Puta merda! E o acúmulo de função, o cara quer fazer 2, 3, 4 funções, ainda que ele receba por isso, mas é extremamente complicado. Assédio organizacional. Não é só assédio moral individual, tem o assédio organizacional, a gestão por pressão, a gestão por medo. A humilhação por metas, a cobrança abusiva, a exposição de erros, competição interna estimulada. E isso a gente descobriu uma nova forma que não está nem aí, mas eu descobri com o gestor. É a gestão por promessa. Ele promete aumento salarial para todo mundo, aumento, promoção, tudo. Quando ele vai embora, o setor fica assim desesperado porque como é que a gente vai dar aumento e promoção para todo mundo de uma vez? Então, assim, existem várias formas de gestão extremamente danosas dentro da empresa e que a empresa não deve permitir. Essa coisa da cobrança abusiva, essas coisas da exposição dos erros, isso aí não pode, gente.
Isso aí é a coisa mais danosa que tem. E tem muita empresa que faz gestão desse tipo, com corneta, com corredor polonês, com entrega de presentes aí malucos e tal. Então, assim, eu posso fazer uma competição interna? Posso. Ó, pessoal, quem bater meta esse mês vai ganhar esse liquidificador. Quem bater a meta esse mês vai ganhar esse aparelho de ginástica. Normal isso aí. Tranquilo, pode fazer, mas não aquela competição ali, sabe, extremamente danosa, extremamente competitiva, ruim. Falta de controle sobre o trabalho é outro grande fator de risco psicossocial. O trabalhador ele não decide nada, simplesmente vai lá, ó, enche o frasco e põe lá e acabou. Ele não controla o ritmo do trabalho, ele não controla o método, ele não controla a pausa, ele não participa de decisões, nada. Isso ele já faz normalmente, né? Porque o método, ele tenta sempre buscar o caminho mais curto, ainda que seja perigoso. Se eu der uma prensa para ele com 2 botões aqui, porque ele tem que fazer, até para que ele consiga controlar o ritmo, ele vai prender um botão aqui e vai só ficar naquele. Até a hora que ele erra, enfia o dedinho lá e a prensa corta o dedo dele fora. Então isso é comum do trabalhador, né? Eles realmente tentam impor a situação deles exatamente para ter algum controle sobre o trabalho. Ninguém gosta de viver sem controle, isso é horrível, isso é horrível. Né? Imagina você o dia inteiro fazer um trabalho que você está lá só como um agente figurativo. Não, eu quero ter controle. Dirigir um carro é bom por quê? Porque você tem todo o controle, você tem tudo ali na sua mão para fazer. Agora, te dá um carro que ele é movido a trilho e que ele tem um controle por IA e que você não vai fazer nada lá. É horrível. O que você vai ficar fazendo assim? Ó? Vai ficar lá dentro do carro? Não precisa, né? Ah, mas eu tenho que ficar por causa do controle. Mas é horrível fazer isso aí. Conflitos no trabalho. Podem gerar nexo quando? Conflitos constantes, falta de mediação, liderança omissa, ambiente hostil, clima organizacional ruim. E aí, pessoal, é que entra o seu gestor. O gestor, ele sempre tem que fazer a mediação de um conflito entre 2 trabalhadores. Ou, né, quando existe um conflito entre subordinado e gestor, que venha o gestor do gestor para fazer essa mediação. O problema é que as pessoas, muitas vezes, elas são omissas, elas não querem se meter. Resolvam aí entre vocês que são brancos se entendam. Né, o ditado comum aí. E não, a empresa tem que realmente mediar essa situação, ela tem que atuar no sentido de trazer um clima bom de trabalho. É claro, olha, é o que eu digo, gente. O trabalho não é sua casa, você não precisa adorar todo mundo que está no emprego, você não precisa ser amigo de todo mundo. Comigo acontece a mesma coisa. Tem funcionários? Legal, eu gosto de funcionários que não têm relacionamento, e tem funcionários que eu não gosto, porque são problemáticos aquele do outro. Mas aqui dentro do trabalho, aqui dentro, é uma empresa, e eu tenho que respeitar isso. Cada um é visto aqui pelo seu potencial de trabalho, não se eu gosto ou se eu não gosto. Isso é uma coisa diferente. Se eu puder manter uma amizade, um relacionamento, legal. Se não, eu vou trabalhar e acabou. E é isso que cada um entenda. Que o trabalho, nós estamos aqui para gerar lucro, gerar negócios na empresa, e nós temos que fazer com que a empresa vá para frente, porque a empresa a empresa não é o Vendrame. A Vendrame Consultor são 150 funcionários, empregados que estão aqui para fazer a coisa acontecer. E cada um está imbuído aqui de que assim, não é uma família. Não é uma família, porque ninguém tem a obrigação de gostar de ninguém. Sim, tem a obrigação de tratar bem, de ter respeito, de considerar cada um aqui um profissional. Isso sim. Fora disso, não. Se der bem, se não der, tranquilo. Falta de reconhecimento. Fatores importantes. Olha lá. Falta de reconhecimento, pessoal, reconhecimento não é só dinheiro. Tem muita gente que quer outras coisas. Muito trabalho e pouco reconhecimento, salário incompatível muitas vezes, mas também falta de feedback. Tem pessoas que você tem que conversar com ela o tempo todo, promoções injustas. A pior coisa é você ver o cara lá há muito tempo trabalhando, esperando a promoção. Quando vem a promoção, vai o cara do lado dele. Por quê? Porque ele é amigo do chefe, porque ele fez algo, ele fez aquilo. Então, quer dizer, te traz uma falta de perspectiva. A fila não é respeitada. Né? Então, assim, o reconhecimento ele é fundamental, ainda que seja um elogio, ainda que seja um bom. É importante você reconhecer o trabalho das pessoas. Né? E isso não só do gestor para o subordinado, o inverso também.
sabe? Eu me lembro até hoje, pessoal, isso foi há 30, 40 anos atrás. Eu comecei a trabalhar numa empresa lá no Belenzinho, né? E aí era meu primeiro dia de trabalho. Eu me lembro que eu estava numa padaria, né? Tinha almoçado lá. E aí o meu chefe passou, né? Também, ele não foi almoçar, ele foi só, acho que comprar uma sobremesa, alguma coisa lá. Eu tinha almoçado lá e tal. Aí a gente se encontrou no caixa e tal. E ele gentilmente veio, me trouxe um bombom e me entregou na mão, né? Muitos olham a cena dessa e falam, ih, olha lá, um homem entregando bombom para outro homem, né? Já vai entender diferente. Mas não, é uma coisa, né? É um início de reconhecimento. Eu nem tinha começado a trabalhar nada, mas ele me deu um bombom ali. Então, quer dizer, é uma gentileza, né? Outra história que eu me lembro também, eu tinha um aluno já falecido, inclusive, tem uma morte trágica esse aluno, mas no curso de engenharia de segurança, o professor estava lá, ele saiu para o intervalo, quando ele voltava, ele trazia uma caixinha de suco, um docinho, alguma coisa lá, um negocinho, sempre pro professor, todo mundo tirava o sarro dele. Ei, trouxe a maçã hoje, professor? Então, quer dizer, gentileza, isso é uma questão de princípio, de criação, né? Aquela coisa de sempre estar ali, dando um reconhecimento ainda que pequeno. Tempo de trabalho, a doença importa também. Informações como assim, a doença surgiu após a mudança de função? Porque tem gente que vai muito bem numa função, você promove o cara e ele não consegue mais trabalhar. Eu perdi um bom profissional, um bom vendedor e contratei um ruim gerente comercial, por exemplo. Após a mudança de chefia, tudo começou quando eu troquei o chefe. Após aumento de metas, após aumento de jornada, após conflito, ele ficou, Isso eu vou trazer um caso de família aqui. Minha cunhada, teve um conflito com a chefe e a chefe chamou ela de burra. Cara, ela tentou um suicídio por causa disso. É um problema muito grave essa coisa. Após uma punição, após uma reestruturação da empresa, se a doença já existia antes, cuidado com o nexo. Tá certo? Então, assim, essa questão temporal eu tenho que avaliar muito o que foi o gatilho, o que desencadeou aquela patologia aparecer. O nexo também pode ser estabelecido por exclusão. O perito avalia problemas familiares, financeiros, doença psiquiátrica anterior, uso de álcool, droga, eventos traumáticos pessoais, personalidade, histórico médio. Se não houver causa fora do trabalho, aumenta a probabilidade do nexo ocupacional. Ele vai fazer isso mediante uma exclusão, simplesmente. Se o cara não tem nenhum problema fora, então subentende-se que esse nexo esteja relacionado ao trabalho. Evidências que o perito utiliza. Então ele pode ir lá pedir, olha, o controle de hora extra, ver a folha de pagamento, os e-mails de cobrança, como é que são, as metas, advertências, avaliação de desempenho, a CAT, que pode mostrar quanto afastamento tenho, os afastamentos do INSS, o turnover, olha, aquela função lá tem não para a gente ali. O absenteísmo, as reclamações trabalhistas, todas estas evidências vão desencadear e invalidar ali o nexo que acontece. Documentos que ajudam a empresa numa perícia. Então, assim, documentos que vão me fortalecer a minha defesa. Controle de jornada, avaliação de desempenho, advertência, treinamentos, procedimentos, pesquisa de clima. Pesquisa de clima é sensacional, porque além de ser algo coletivo, ele te mostra realmente o que os caras estão pensando de uma forma bastante isenta. Descrição de cargo, o PGR, quando bem feito, claro, o PCMSO, os relatórios de RH. Agora, tem também os documentos que atrapalham, que prejudicam a empresa, e-mails com cobrança agressiva, metas impossíveis, ranking de humilhação, advertências abusivas, falta de controle de jornada, horas extras em excesso, falta de pausas, falta de procedimento, falta de treinamento, turnover alto, muitas ações trabalhistas. Então, quer dizer, se você tiver mais que 1, 2 ou 3 desses documentos aí, pode ter certeza que isso vai atrapalhar a sua vida. Não que você não possa ter, não, olha, infelizmente eu tenho muitas ações trabalhistas, mas nada a ver com o restante. Não, tudo bem. Ação trabalhista é algo que não depende da empresa, isso depende dos trabalhadores, Mas ele pode ser um indício de que a empresa realmente alguma coisa não está indo bem lá. Por que todo mundo que sai entra com ação trabalhista?
Boa pergunta, né? O que acontece? Vamos olhar o seu RH aqui, o que ele está fazendo na hora de demitir? Porque o cara está aqui, ele adora a empresa, ele foi demitido, ele entra com ação. Ok? Nem sempre é o trabalho, né? O perito avalia também o histórico psiquiátrico, uso de medicação, problemas familiares, problemas financeiros, eventos traumáticos pessoais, perfil psicológico. Tá? Uma vez, por exemplo, uma funcionária de uma empresa apareceu com uma doença e ela tinha relatado para determinada pessoa que ela foi violentada na volta ao trabalho, que ela mora numa região já de periferia e tal, ela foi violentada, 4 meses depois estourou a doença, mas a doença dela não tinha nenhuma relação com o trabalho, gente, ela era copeira, né? Que questão psicossocial grave vai ter uma copeira? Pressão por meta, né? Trabalho agressivo? Não, realmente foi fora do trabalho e que trouxe realmente uma sequela muito grave para ela. Quando normalmente existe nexo? Quando eu tenho uma pressão excessiva, quando eu tenho meta abusiva, uma jornada grande, o assédio, né? O assédio horizontal, vertical, tudo que você imaginar. Um ambiente hostil de trabalho, desorganização, conflitos constantes. Conflitos a gente pode ter. É comum ter conflito, sabe? Mas conflito o dia todo, o tempo todo, ninguém aguenta. Falta de autonomia, insegurança no emprego, isso também é complicado. E o maior erro das empresas, né? Empresas acham que risco social é fazer palestra, fazer CIPAT, dar ginástica laboral, aplicar questionário. Senhores, o problema está na gestão e organização do trabalho. Eu tenho que fazer isso, não adianta eu ficar lá querendo aplicar 5 questionários por ano, achando que mais cedo ou mais tarde vai... Não, eu preciso entrar com ações diretamente na minha organização de trabalho. Tá? Não adianta eu querer enfiar terapia lá para resolver, não, eu preciso mexer na minha organização de trabalho. O trabalho, ele não precisa ser a única causa, né? Por exemplo, a pessoa já tinha ansiedade, o trabalho aumentou a pressão que ele tinha, que ele sofria, o trabalho agravou a doença, o trabalho acelerou esse adoecimento. Mas nesse caso é com causa, tá? Mas gera a responsabilidade da empresa também. A empresa não é causa única, mas ela contribuiu para que isso acontecesse. Imagina o cara que, como a gente via na Lerdort, que ele já tinha um problema de coluna, aí ele agravava esse problema trabalhando, pegando peso. Aqui é a mesma coisa. Ele já vem com um problema psicossocial, muitas vezes grave, e a atividade da empresa, a organização do trabalho, acelerou o desencadeamento, deu gatilho para que isso ocorresse. Então, situações que normalmente não caracterizam o nexo. O chefe exigente. Ser exigente, pessoal, não é nenhum problema, né? Desde que não seja excessivamente. Eu também sou exigente, eu sou perfeccionista, tal, mas nada em excesso. Trabalho com responsabilidade, tá? Você exigiu trabalho em responsabilidade? Não tem problema nenhum, o trabalho deve ser feito com responsabilidade. O prazo, né? Não adianta você dar um prazo de 2 dias, sendo que o cara precisa de uma semana. Cobrança normal. Ô, fulano, saiu aí? Tá pronto aí? Ô, Rafael, tá pronto aí os criativos? Né? Falando aqui com o meu marketing. Conflitos eventuais. É como eu disse. Mudança de função. Mudança de função é bacana quando o cara quer ser promovido. Agora, quando ele é demovido, por exemplo, ele troca para uma função que ele não quer, aí é problema. Demissão de colegas, né? Todo mundo começa a ver que um a um está indo embora. Opa, quem é o próximo? Será que sou eu? Mas a demissão por si só não é um problema. Empresa em crise também. As empresas passam por crise. Num país como o Brasil, que empresa já não passou por crise? Uma reestruturação que ocorre quando chega uma empresa nova que compra, né? O trabalho sob pressão normal, aquela pressão saudável. Ninguém gosta de monotonia, não, pessoal. Uma vez eu me lembro, eu fiz trabalho para uma empresa de ferrovias e o cara tinha que ficar, o maquinista tinha que ficar 2 horas aguardando o trem subir, porque era um sistema monotrilho, não tinha subida e descida. Então o trem que estava vindo da Baixada subia e aí ele tem que esperar esse trem chegar até aqui em cima para ele descer. 2 horas. Era por isso que estavam ocorrendo muitos acidentes. Monotonia. Conclusão, então. Doença mental ocupacional raramente é causada pelo trabalho em si. Raramente.
né? Normalmente é causada por forma de gestão. Então veja, não vamos rotular o trabalho não, o trabalho não pode ser rotulado, né? O que é o problema é forma de gestão, como é que eu faço minha gestão, a organização desse trabalho, as metas, jornadas, conflito, pressão, assédio, quantas pessoas eu tenho para dar conta dessa atividade. Então, pessoal, lembre-se, risco social, ele é problema de gestão, não de psicologia. Não adianta eu querer pôr psicólogo lá para atender isso, aquilo, outro, se realmente, né, eu não resolvi, eu não comandei, eu não controlei, eu não melhorei a minha gestão organizacional, ok? Bom, pessoal, aí a gente para por aqui, mas eu espero que com essa apresentação bem rápida a gente possa abrir os olhos para a questão e começar a perceber que nem todo risco psicossocial é oriundo do trabalho. E a gente não pode rotular risco psicossocial do trabalho. Não, eu tenho risco psicossocial fora do trabalho também. Então, por favor, né, entes governamentais, não vamos rotular tudo como sendo oriundo do trabalho. A gente tem causas oriundas do trabalho, mas também tem causas oriundas fora do trabalho. Não admitir isso é mentir que existe um mundo. É tentar dizer que o trabalhador só fica 8 horas na empresa, depois ele desliga o botãozinho dele e acabou. E não é assim, a gente não tem um botãozinho aqui não, ó. Não dá para desligar não. O problema que eu tenho em casa eu trago para o trabalho. E o problema do trabalho eu levo para casa também. Eu sou um único ser humano. Eu não sou 2 nem 3 não. Não existe botãozinho de liga e desliga, tá bom? Muito obrigado então pela audiência. Estamos aí. Precisarem, nos contatem que a gente vai até você aí para, de repente, fazer um diagnóstico, dar uma palestra, qualquer coisa com relação aos riscos psicossociais. Muito obrigado a todos e até uma próxima vez.